Olá. Hoje eu vou apresentar então a segunda parte dessa aula inicial sobre o livro do Stroud, Significação do Ceticismo Filosófico, e especificamente agora me voltar ao capítulo 1, que vai ser o principal aqui, capítulo para essa nossa primeira parte. Como eu disse, acho em algum momento, eu vou pressupor um contato de vocês com as meditações de Descartes, eu não vou entrar em detalhes, pelo menos por enquanto. A minha impressão foi que, se não todos, uma grande maioria de vocês já tinha tido contato com a obra, mas se ficar alguma dúvida, a gente pode voltar depois aos detalhes. Mas, de todo modo, o Stroud usa o argumento da primeira meditação como ponto de partida para a sua própria investigação aqui, seu diagnóstico sobre a significação do ceticismo filosófico, que, como eu falei no vídeo anterior, basicamente vai ser entendido aqui, para os nossos propósitos, como o ceticismo moderno na sua variedade cartesiana, usando aquela distinção, aquela nomenclatura que o James Conant usa no artigo dele. Eu vou voltar ao artigo do Conant no finalzinho, para conectar um pouco mais diretamente aqui com o capítulo do Stroud e mostrar como eles parecem estar em consonância. Então, eu começo lembrando dos objetivos do Stroud, do capítulo. O Stroud deixa claro que ele não pretende, com o livro, resolver o problema do ceticismo, solucionar esse problema, mas sim entendê-lo. Então, o propósito do livro não é nem refutar exatamente, e nem exatamente defender, no sentido de que não é nenhuma prova de que o ceticismo é verdadeiro, nem uma prova de que é falso, mas é um diagnóstico mesmo, uma tentativa de compreender da melhor maneira possível a força dos argumentos céticos. E aí, essa é uma passagem que eu vou ler. Sobre essas passagens, em geral, eu acho que eu não vou ler elas todas aqui. Eu vou pedir para que vocês, e mesmo no caso em que eu for ler, pausem o vídeo e leiam com atenção antes de ouvir a minha paráfrase ou a minha explicação, porque acho que pode ser uma maneira de fixar melhor os conteúdos aqui. Mas algumas coisas interessantes aqui na sequência. Ele diz que o problema não tem solução. Então notem a tese exatamente aqui. O problema não tem solução, ou antes, a única resposta a essa questão sobre o mundo exterior, tal como se supõe que se deve entendê-la, é que nós não podemos saber nada sobre o mundo ao nosso redor. Então tem aqui uma sugestão de que, dada uma certa compreensão da questão, a resposta é que não podemos conhecer nada. Então a ideia é como entender a questão. Esse é o ponto central do capítulo. O que exatamente alguém está colocando em questão quando coloca em questão a existência do mundo exterior? Nós estamos aqui, pelo menos implicitamente, por enquanto, trabalhando só com o ceticismo sobre o mundo exterior, mas, como eu chamei a atenção na aula passada, a partir do artigo do Conant, considerações muito parecidas poderiam ser empregues para outros tipos de ceticismo, como o ceticismo sobre outras mentes, o ceticismo sobre o significado, e talvez em algum momento a gente volte a esses ceticismos. Mas, por enquanto, o nosso enfoque, assim como o de Stroud, vai ser a questão sobre a existência de um mundo exterior, um mundo que vá para além das nossas experiências privadas. Então, como compreender essa questão? Stroud diz que, em um sentido, é fácil compreender. Isso é o que normalmente acontece com as questões filosóficas fundamentais. Há um sentido em que todos nós entendemos perfeitamente. Ela usa palavras da língua portuguesa familiares, etc. Então pensem nas questões tradicionais. O que é o tempo? O exemplo do Santo Agostinho clássico. Né? Eu sei o que é, mas se eu começo a perguntar, eu já não sei mais. Então é um pouco assim que o quebra-cabeça filosófico começa. Temos palavras cotidianas, familiares, mas aí a gente começa a questionar com mais detalhe, colocar pressão no nosso conhecimento, e aí a gente já não tem mais clareza sobre isso. Então, para ver como se deve entender o problema, precisamos examinar
aquilo que talvez se pudesse descrever como a fonte do problema, como ele surge e como adquire esse caráter especial que torna inevitável uma resposta negativa e insatisfatória a ele. Devemos entender o problema filosófico de nosso conhecimento do mundo exterior. Então, aqui o Stroud está grifando filosófico, porque um ponto fundamental do capítulo e do livro, como eu já adiantei, vai ser para entender exatamente quais são as relações entre o ceticismo filosófico, entre desafios céticos filosóficos à nossa possibilidade de conhecimento, e o que poderíamos talvez chamar de um ceticismo cotidiano, ou desafios céticos cotidianos. Eu vou dar exemplos depois, mas está sempre no horizonte aqui a relação entre o filosófico e o cotidiano, não apenas no Stroud, mas em todos os autores que nós vamos investigar. E talvez aqui caiba um pequeno parêntese. Todos esses autores, tanto o Stroud quanto depois o Austin, o Moore, o próprio Clarke, Thompson Clarke, o Cavell, eles foram bastante influenciados por uma certa forma de fazer filosofia, que ficou conhecida como filosofia da linguagem comum, que normalmente se atribui ao Wittgenstein, como o grande pai fundador dessa tradição, mas claro, o Wittgenstein ele mesmo dialogava com Moore, dialogava com Russell, e o Austin, em grande medida, aprendeu. Ele mesmo disse que a principal influência dele foi Moore e não Wittgenstein, mas havia no ar, na filosofia britânica do início do século XX, sobretudo em Cambridge e Oxford, essa tradição compartilhada de uma certa atenção aos detalhes do uso cotidiano da nossa linguagem e de pensar na filosofia como, às vezes, uma tentativa de ir para além do que a nossa linguagem cotidiana permite fazer. Então, isso está no horizonte aqui. Isso não é um curso aqui de História da Filosofia Contemporânea, talvez vocês já tenham visto isso com o professor Paulo, e eu até posso sugerir algumas aulas de supletivo dele sobre isso. Mas está no ponto de partida aqui no horizonte, que é importante para uma boa análise filosófica, um bom esclarecimento filosófico de um problema, pensar na relação desse problema com a nossa vida cotidiana. Então, quais foram as fontes, é a pergunta que começa o capítulo, quais foram as fontes do problema de Descartes? E aí, o que o Stroud chama a atenção é que o próprio Descartes começa as meditações lembrando das suas crenças cotidianas. E lembrando que há muitas crenças que ele possui e é uma questão, podemos dizer, cotidiana, uma questão que qualquer um de nós pode se fazer a qualquer momento, basta parar para pensar sobre possibilidade de erro, às vezes estamos enganados, às vezes recebemos informações de terceiro, de um testemunho que não é confiável, a própria ciência às vezes vai se desenvolvendo e mudando, e coisas que achávamos que eram verdadeiras, nós agora como cultura passamos a achar que são falsas. Então, considerações cotidianas como essas podem levar ao tipo de questionamento que o Descartes faz. Então, há um sentido em que a pergunta do Descartes é extremamente geral, e nesse sentido ela é filosófica, ela é uma questão que diz respeito a como distinguir dentre essas opiniões todas que eu tenho, essas crenças que eu tenho, quais são verdadeiras e quais não são. Mas há um sentido em que essa também é uma pergunta que pode ser feita cotidianamente por qualquer um de nós. Então isso vai ser fundamental para o Stroud, mostrar que o Descartes não está fugindo completamente do que nós questionaríamos cotidianamente. Se há uma diferença, a diferença é sutil, mas à primeira vista parece que o Descartes está partindo de considerações que qualquer um de nós poderia fazer na vida comum. E aí, para um pouco justificar essa consideração inicial, o próprio Stroud nos apresenta um exemplo que é análogo a exemplos que o Descartes dá, que é a crença de certas coisas a respeito do resfriado comum, the common cold. Ele diz que sempre ouviu falar que alguém pode
ficar resfriado se estiver com os pés molhados, se pegar uma corrente de ar, se não secar o cabelo antes de andar em dias frios e assim por diante. Então, e a passagem segue, mas tem várias coisas que ele, assim como nós, aprendemos sobre o resfriado comum, mas quando nós paramos para pensar, vamos perceber que essas crenças são inconsistentes ou umas com as outras ou com outras crenças que nós temos. Aí eu não vou entrar no detalhe, o próprio Stroud faz uma consideração bem alongada ali no capítulo sobre a relação dessas crenças. Eu convido vocês a darem uma olhada, refrescarem a memória se já leram. Mas o ponto fundamental aqui é esse, né? Há uma constatação de que nossas crenças cotidianas, se nós não paramos para pensar, se nós simplesmente tomamos elas todas como verdadeiras, pode ser que cheguemos em algum momento, querendo ou não, a notar uma inconsistência. E esse tipo de experiência pode nos fazer parar um pouquinho para pensar. Isso pode, inclusive, ser a origem da motivação para alguém filosofar, fazer essas perguntas filosóficas mais gerais. O que das coisas que eu acredito, por exemplo, sobre o resfriado comum, o que realmente é verdade e o que não é? Nós todos estamos agora no meio de uma pandemia de coronavírus e isso virou uma discussão pública, inclusive, né? O que é informação científica sobre o vírus, o que é meramente opinião de não especialistas, né? O que é conhecimento, o que é mera opinião. Então, aí, isso eu vou resumir aqui esse ponto geral sobre a relação entre investigação cotidiana e investigação filosófica da seguinte forma. Então, o objetivo de Descartes é encontrar, isso é uma citação das Meditações, que aparece aqui no parágrafo 7 do livro de Stroud, encontrar um método geral para conduzir corretamente a razão e procurar a verdade nas ciências. Então, o objetivo dele é explicitamente filosófico no sentido de ser geral. É uma pergunta por um método geral para o conhecimento. Ou, em outras palavras, um critério para distinguir a mera opinião do conhecimento legível que se aplique à totalidade do nosso sistema de crenças. E aqui eu acho que eu resumo, espero estar resumindo o ponto geral do Stroud nesse contexto. Ele diz que mesmo que o nosso objetivo de cada um de nós, não enquanto filósofos, vamos colocar assim, mas enquanto pessoas engajadas na vida cotidiana, mesmo que não nos interesse buscar um método geral para conduzir a razão e procurar a verdade das ciências, mesmo que nós não estejamos cotidianamente interessados com isso, é no mínimo interessante fazer a pergunta sobre até que ponto os procedimentos empregados pelo Descartes no seu argumento, vamos pegar aqui especificamente o argumento da primeira meditação, até que ponto eles se aproximam dos nossos procedimentos cotidianos quando avaliamos alegações cognitivas específicas. Então, nós, em geral, na vida cotidiana, se não formos filósofos, nós talvez não façamos perguntas muito gerais sobre o conhecimento como tal, sobre o conhecimento, sobre a própria possibilidade do conhecimento. Mas nós fazemos o tempo todo perguntas e desafios sobre alegações cognitivas específicas. Um amigo me diz que sabe alguma coisa, eu digo, como assim você sabe? Tem certeza? Eu acho que não é assim. Então, nós temos procedimentos cotidianos que empregamos para avaliar alegações específicas. E a pergunta do Stroud, eu acho que ele é talvez, junto talvez com Cavell, o primeiro filósofo a colocar dessa forma clara qual é, e ele diz que o próprio Descartes não coloca dessa forma, e pelo menos não explicitamente, né, que a questão dele está de acordo com os procedimentos cotidianos, pelo menos em grande medida, mas essa é uma boa forma de perguntar pela validade do argumento.
sobretudo para alguém convencido da importância da vida cotidiana, ou da conexão da filosofia com a vida cotidiana, que vai ser o caso de todos os autores que a gente está investigando aqui. Então, uma questão que vai ser central, adiantando um pouco, quando discutirmos o Moore e o Austin, vai ser justamente isso, né? As críticas que eles fazem ao ceticismo filosófico, para colocar em termos super amplos, que depois a gente vai poder especificar, é que esse ceticismo se afasta muito da vida cotidiana, que o tipo de desafio cético, que o tipo de exemplo usado é completamente artificial e não tem nenhuma conexão com o cotidiano. E eles certamente estariam dispostos a dizer que isso começa lá já em Descartes, que o Descartes já estaria fugindo dos procedimentos cotidianos de avaliação de alegações cognitivas. O Stroud, por outro lado, e aqui eu já também adiantando um pouco, estou sugerindo, assim como o Clarke e o Cavell, como veremos, quer mostrar que há muito mais proximidade do que os críticos do ceticismo normalmente assumem. Então, que o argumento cartesiano não é tão distante assim da nossa vida cotidiana. Então, essa vai ser uma questão para a gente analisar. Quem está certo aqui? Se é o Stroud ou Moore e Austin, como a gente vai ver, que argumentam que há essa separação do argumento cartesiano e das nossas vidas cotidianas. Então, aqui, esse é um ponto, eu não vou ler essas passagens, mas esse é um ponto bem feijão com arroz, digamos assim, de alguém que já estudou Descartes. A forma como Descartes apresenta o argumento nas meditações é bom, ele quer investigar a própria possibilidade do conhecimento, o edifício do conhecimento como um todo, mas, obviamente, não é possível fazer isso investigando crença a crença, né? Senão eu nunca vou terminar. Então, eu preciso de um método geral que me permita investigar de forma totalizante, de forma criteriosa e generalizada as minhas crenças e distinguir. O que eu preciso, então, é um critério que me permita distinguir quais crenças advêm de fontes ou bases seguras e quais não. Então, eu preciso de algum critério que me permita avaliar a confiabilidade do meu conhecimento. E isso, em termos aqui do Descartes, seria investigar os princípios do nosso conhecimento. E há várias bases possíveis, dependendo de como a gente compreende a relação dos diversos tipos de conhecimento que nós temos. Mas o primeiro candidato do Descartes são os sentidos, e isso, nesse aspecto, Descartes está também seguindo uma longa tradição. Talvez haja conhecimentos muito mais, vamos chamar assim, rarefeitos e abstratos, mas uma parte fundamental do edifício do nosso conhecimento seria adquirido por contato perceptual imediato, e por depois a ciência vai sistematizando esse conhecimento. Então a gente poderia dizer que o conhecimento, pelo menos em relação ao conhecimento empírico, os sentidos são tradicionalmente tomados como fundamentais. Então a ideia é começar pelos sentidos. Não há dúvida de que os sentidos são muito importantes, não quer dizer que necessariamente tudo que conhecemos vem dos sentidos, mas os sentidos são uma fonte fundamental do conhecimento. Então essa é a razão para começar com os sentidos. Isso, se eu conseguir mostrar que há algum tipo de problema ou falta de confiabilidade nos sentidos, de forma geral, aí eu terei pelo menos uma razão forte para duvidar do conhecimento empírico, do tipo de conhecimento que nós, em grande medida, cotidianamente afirmamos ter. Então, e aqui que a gente entra no que eu acho que é o cerne da reconstrução do Stroud, que é chamar a atenção para a forma como o Descartes avalia o conhecimento sensível. O Stroud chama a atenção, isso está na primeira passagem ali, que o Descartes inicia sua investigação não com os casos mais duvidosos, por assim dizer, mas com os melhores casos possíveis, os casos de conhecimento nas condições mais favoráveis para os nossos sentidos.
céticos. Eu às vezes digo, brincando um pouco, que é em condições normais de temperatura e pressão. O Descartes está questionando o nosso conhecimento no que o Cavell também vai chamar de best case scenario, né? O cenário de melhor caso. O Conant também ecoa um pouco essas formulações no artigo dele. Por que isso é importante? Primeiro, notem que essa é mais uma característica que distingue o ceticismo moderno e cartesiano do ceticismo antigo, pelo menos tomando aqui agora como exemplo o ceticismo pirrônico. Talvez eu fale depois sobre o agripiano em outro momento. Mas os argumentos pirrônicos tradicionais, talvez você já tenha estudado e vão lembrar, eles sempre partem não do melhor caso, mas sim justamente de casos duvidosos, né? Lembrem, tem o exemplo da torre, que parece redonda quando eu olho de longe, mas eu chego perto e ela é quadrada. Tem os exemplos também de eu coloco uma mão na água quente, uma na água fria, e aí depois eu mudo, coloco a mão que estava na quente na fria e vice-versa, e aí eu sinto uma sensação completamente diferente. Então, nesses casos, eu tinha uma crença, essa crença muda quando eu mudo as condições. Então, esses são casos que a gente pode colocar assim numa categoria de casos, os exemplos tradicionais, de falhas nos sentidos. Isso é o ponto de partida dos argumentos pirrônicos, né? Que às vezes nossos sentidos falham, que nesses casos eles falham, então como é que podemos saber em que casos eles não falham? O Descartes também quer mostrar que os nossos sentidos falham, mas ele toma como ponto de partida o melhor caso possível. Por que isso é importante? Porque se o Descartes puder fornecer uma razão para duvidar do melhor caso possível, então ele tem um argumento que pode ser generalizável. Então, o exemplo famoso que ele dá ali, né, que ele começa as investigações, é que se ele pode saber que ele está agora sentado diante do fogo com uma folha de papel na mão. Então, o que pode haver de mais condições ideais de temperatura e pressão do que eu sentado confortavelmente próximo do fogo, olhando para um papel na minha mão, e a gente pode pensar nas melhores condições de iluminação, de percepção, etc. À primeira vista, se esse caso, se mesmo um caso como esse, pode ser posto em dúvida, então o conhecimento empírico sensível, em geral, pelo menos, pode ser posto em dúvida. E se esse conhecimento for a base de todo o nosso edifício do conhecimento, então o edifício todo pode ser posto em dúvida. Mas a gente parte do caso mais forte, do melhor caso possível. Um caso, talvez, optimal de conhecimento. Então, isso é fundamental. O ponto de partida é o melhor caso, né? Um caso representativo. E aí, o segundo passo é generalizar. Se o veredito sobre o suposto conhecimento de estar sentado junto ao fogo, com essa folha na mão, nessa situação particular, é negativo, então, e se esse caso é representativo, então eu tenho uma base para uma avaliação completamente geral dos sentidos como fonte de conhecimento sobre o mundo externo. A questão colocada pelo Stroud é como é que um único caso pode servir de fundamento para fundamentar essa dúvida sobre o conhecimento sensível como um todo, e a resposta eu acabei adiantando. A ideia é que o caso tem que ser representativo. Então, o caso vai ser representativo se as conclusões obtidas a partir dele não dependem de peculiaridades especiais. Então, não dependem, por exemplo, de eu ter um problema de visão, de a torre está muito longe naquele momento, de eu ter mudado a percepção, sensação térmica das minhas mãos naquele jogo com as duas bacias. Enfim, não tem nenhuma peculiaridade daquele caso que determine que naquele momento eu estaria tendo uma crença falsa sobre o objeto à minha frente. Pelo contrário, tudo sobre a minha percepção daquele caso, ter uma folha de papel na mão agora,
parece o caso paradigmático de conhecimento empírico como tal. Aí o Stroud faz uma analogia, se vocês depois quiserem podem dar uma olhada com mais detalhe, que eu acho que é bastante esclarecedora, com o caso das demonstrações geométricas. Né? Isso aqui eu estou usando o Casa da Velha, aqui, como a gente diz, para a anotação dos parágrafos que estão marcados entre colchetes no texto do Stroud. E eu, às vezes, vou pôr as duas coisas, né, o parágrafo e a paginação. Mas estão ali no parágrafo 17, página 48. O Stroud fala da demonstração de que um triângulo isósceles, por exemplo, né, como é que... Não é estranho pensar em casos representativos se a gente pensar nos casos das demonstrações geométricas, porque, afinal de contas, a gente faz uma prova, por exemplo, de que todos os triângulos têm 180 graus, partindo de algum triângulo específico. O importante é que esse triângulo particular não tenha nenhuma peculiaridade sobre ele que o torne não representativo. Eu tenho diferentes tipos de triângulo, mas, na medida em que eles compartilham de uma certa estrutura, de certas propriedades, a demonstração que eu faço usando um deles pode servir como uma demonstração para toda a classe de triângulos, nesse caso, dos quais esse triângulo em particular é representativo. Então isso vai valer para uma classe maior. Em lógica, para quem talvez lembrar, tem algo parecido que a gente às vezes faz, que se não me engano a gente chamava isso de instanciação universal, me corrijam se eu estiver enganado, mas o ponto é que eu posso substituir uma variável por uma constante individual em algumas demonstrações, no caso em que não tem nada específico sobre aquela constante que vai interferir na prova. Aquela constante serve como uma constante individual qualquer. Eu posso usar A, B, C, D, tanto faz. Mas eu posso mostrar que isso vale para uma constante individual qualquer, então eu posso extrair uma conclusão geral. Tem algo análogo aqui na estrutura argumentativa do Descartes. Então ele precisa oferecer para o argumento funcionar uma razão para duvidar do melhor caso possível de conhecimento empírico, e aí que a gente entra na famosa hipótese do sonho, que eu já citei lá no primeiro vídeo, então eu não vou reler a passagem toda, mas vocês todos devem lembrar, né? A ideia é que, ora, eu já tive sonhos em que eu pensei estar numa situação muito parecida como essa em que eu estou agora, com uma folha de papel na minha mão. Então, aqui, de novo, eu acho que o Stroud faz um ótimo trabalho em motivar a hipótese do sonho, o argumento. Eu vou simplesmente deixar um pouco como tarefa para vocês, se quiserem rever essa parte. Mas o ponto, de todo modo, se vocês relerem a primeira meditação, o próprio Descartes parece, isso aparece um pouco aqui no final da passagem, né, pasmo, ele mesmo acaba chegando à conclusão, ele é quase capaz de se persuadir que está dormindo. Ele não precisa necessariamente se persuadir de que agora ele está dormindo, ele só precisa colocar a semente da dúvida, de que talvez ele esteja nessa situação, que é a melhor situação possível de conhecimento empírico. Se o Descartes for bem sucedido nessa tarefa, então a conclusão, o Stroud coloca nesses termos dramáticos, se ele tiver razão, então Descartes perdeu o mundo todo. Assim, há uma sensação de perda do mundo exterior. E essa é a sensação, de novo, paradigmática do ceticismo moderno. Essa é a lacuna cartesiana da qual o Conant fala no artigo dele, nesse fosso que se abre entre a minha percepção, as minhas experiências subjetivas e o mundo exterior. Vou voltar ao Conant depois. Então, eu acho que aqui tem uma passagem que eu queria ler, do Stroud, sobre essa razão para duvidar, né? É por isso que Descartes pensa que tem que encontrar um modo de dizer que não está sonhando. Senão ele vai perder o seu mundo. Longe de ser loucura negar
que sabe, nesse caso, ele pensa que seu reconhecimento da possibilidade de poder estar sonhando lhe dá razões muito fortes e maduramente consideradas, na citação das meditações, para suspender seu juízo sobre como as coisas são no mundo a seu redor. A seu ver, é eminentemente razoável insistir em que, para saber que está sentado diante do fogo, ele deve saber que não está sonhando que está diante do fogo. Então, notem, esse é o ponto fundamental aqui, que nós vamos ter que questionar e que pressionar e perguntar sobre se está certo ou não. É isso que o Stroud faz. É ou não é razoável insistir que eu só sei que estou agora dando uma aula de filosofia para vocês se eu não estou sonhando que estou agora dando uma aula para vocês? O que vocês acham? Essa é a questão fundamental aqui, né? Então, essa é considerada uma condição necessária para saber qualquer coisa sobre o mundo ao nosso redor, e Descartes pensa que essa condição não pode ser satisfeita. Pelo menos, nesse momento, na primeira meditação, nós todos sabemos, já falei disso, ele vai ter uma prova complexa que passa pela demonstração da existência de Deus e assim por diante, para depois sair desse embaraço aqui, né, desse paradoxo. Mas por enquanto nos interessa o paradoxo. Se eu não puder provar que eu não estou sonhando agora, que estou dando uma aula, então eu não sei que estou dando uma aula. Se vocês não puderem agora provar que vocês não estão sonhando, que estão me ouvindo dar uma aula, então vocês não sabem que estão tendo uma aula. Esse é o ponto. Tem algumas outras passagens aqui do Stroud sobre isso, mas não sei se eu vou ler isso aqui. Acho que basicamente repete essa ideia, mas eu só quero chamar a atenção para o fato de que o Stroud coloca isso em geral nessa forma condicional. Se essa é uma condição para saber algo sobre o mundo, então pode-se mostrar que Descartes está certo em sustentar que ela nunca pode ser satisfeita. Então, o Stroud não está nem afirmando, nem negando que essa é uma condição do conhecimento, ele está colocando condicionalmente que se for uma condição para o conhecimento, então o Descartes tem um argumento fulminante em relação à possibilidade de conhecimento. Então, a única forma de fugir do problema seria não aceitar os termos do desafio, por oposição a responder o desafio, que é o que o próprio Descartes tenta fazer. Então, aqui o Stroud parte, se distancia um pouco do próprio Descartes na sua avaliação. O Descartes aceita o desafio e oferece uma prova. Mas, na história da filosofia, muito poucos filósofos ficaram convencidos dessa prova. E eu acho que ela seria muito menos convincente para nós hoje. De todo modo, a avaliação do próprio Stroud é que a única forma de fugir do problema é não aceitando os termos do desafio, mostrando que tem algo errado nessa hipótese de que eu preciso saber que não estou sonhando, eu preciso ter razões, crenças verdadeiras justificadas, para voltar para a nossa discussão anterior, de que eu não estou sonhando, eu preciso estar justificado, isso precisa ser verdade, eu preciso saber disso, para que eu possa dizer que eu estou aqui dando uma aula, que eu tenho esse papel na minha mão e assim por diante. Então, eu vou chamar isso de princípio cartesiano. Eu acho que o Stroud faz isso um pouco. O princípio é: se não pudermos provar que não estamos sonhando, então não podemos dizer que estamos aqui percebendo alguma coisa sobre o mundo exterior. Então, concedido que se sonhamos nos falta conhecimento, devemos aceitar esse princípio ou não? Essa é a questão do Stroud. E aqui que está o ponto fundamental, eu acho, em que ele conecta com a investigação da filosofia da linguagem cotidiana. A primeira reação que ele apresenta é que parece natural aceitar algo como esse princípio cartesiano. Esse princípio de que eu preciso excluir a possibilidade de que eu estou sonhando para dizer que eu estou percebendo algo. Por que isso parece natural? Porque cotidianamente nós também exigimos que se descartem o que eu vou chamar aqui de possibilidades derrogatórias
como condição de conhecimento. Isso eu estou um pouco traduzindo a ideia de the fitting conditions, que se usa um pouco na literatura, né? Uma possibilidade que coloca em questão o conhecimento. Então, o ponto do Stroud é que, cotidianamente, não é só o Descartes que está exigindo isso, mas que, cotidianamente, nós exigimos algo parecido como condição de uma alegação particular de conhecimento. A gente tem uma passagem aqui que é sobre isso. Estamos todos cientes agora de que, mesmo nas circunstâncias mais ordinárias, quando nada muito importante depende do resultado, não podemos saber uma coisa particular a menos que excluamos determinadas possibilidades que reconhecemos serem incompatíveis com o nosso conhecimento dessa coisa. Então, tem outra terminologia que se usa na literatura, é a ideia de excluir alternativas relevantes, que há alternativas relevantes ao meu conhecimento de um fato particular, e se eu não excluir essa possibilidade no caso cotidiano, então eu não estou justificado a dizer que eu sei que P. Vamos colocar assim. O exemplo que o Stroud dá, que eu acho bem iluminador, e vocês vão ver que ele está aqui já adiantando um exemplo do Austin, é o seguinte: eu tenho uma alegação cognitiva cotidiana. Eu digo que eu vejo um pintacilgo no jardim, ou que o S, sujeito, vê um pintacilgo no jardim. Então, imagine uma situação cotidiana em que ele diz isso e alguém faz um desafio cognitivo. Como é que você sabe que é um pintacilgo? Tem certeza que é um pintacilgo? Uma pergunta desse tipo. E ele responde, por exemplo, porque por sua cor, ele é amarelo. Eu não entendo nada de pássaros, então não faço a menor ideia o quão boa ou ruim essa resposta é, para o caso específico do pintacilgo. Mas aí a tréplica, ou o que eu estou chamando aqui de uma possibilidade derrogatória, é que canários também são amarelos. Então, essa evidência não é suficiente para mostrar que se trata de um pintacilgo. Então, eu estou oferecendo um critério, um tipo de evidência, um tipo de justificação para a minha crença de que se trata de um pintacilgo, e o desafio colocado pelo meu interlocutor é que há alternativas relevantes. Poderia ser um canário. Você não excluiu a possibilidade de que seja um canário. Portanto, você não sabe que é um pintacilgo. Então, esse é o tipo de caso que mostra que na nossa vida cotidiana faz todo sentido exigir que alguém exclua alternativas relevantes. A questão, obviamente, é saber quais são alternativas relevantes, mas que se exclua algumas alternativas para poder dizer que alguém está justificado em crer que P. Então, acho que isso é o resumo aqui. Eu devo ser capaz de excluir a possibilidade de que seja um canário para saber que é um pintacilgo. Qualquer um que fale de conhecimento e entenda o que os outros dizem sobre ele reconhecerá esse fato ou essa condição em casos particulares. Então isso me parece inegável, mas o ponto, como eu disse, central do Stroud é mostrar que há, no mínimo, muita proximidade, há uma analogia interessante entre esses casos cotidianos, esses procedimentos cotidianos para avaliar a possibilidade do conhecimento e os procedimentos que o Descartes emprega na primeira meditação. Que ele não está fazendo algo muito diferente do que normalmente fazemos, ele talvez esteja levando mais a sério ou com mais cuidado, de forma mais sistemática, algo que nós normalmente fazemos. Então, os resultados, por enquanto, são os seguintes. Primeiro, a exclusão de alternativas é parte dos nossos procedimentos epistêmicos comuns. Então, me parece que isso é inegável. Dados os exemplos, é só a gente... Isso é um ponto de filosofia da linguagem comum, se vocês quiserem. É uma reflexão sobre a forma como nós normalmente empregamos os termos conhecimento, saber, acreditar, estar justificado, etc. Da forma como normalmente empregamos esses termos, as pessoas precisam ser capazes de excluir alternativas para que digamos que elas conhecem algo. A questão é em que medida a avaliação de Descartes, de que ele está sentado junto ao fogo, com papel na mão, etc., mas que ele poderia estar sonhando, segue esses procedimentos. Qual é a medida da proximidade da investigação cartesiana com a investigação cotidiana?
Essa é a questão fundamental. Então, a questão colocada nos termos do próprio Stroud é se a introdução da possibilidade de poderia estar sonhando é semelhante ou não à possibilidade de que poderia haver um canário no jardim agora, por oposição a um pintacilgo. Essa é a questão fundamental do capítulo e, em grande medida, do livro do Stroud. Se são procedimentos análogos aos cotidianos ou não. E aqui eu estou resumindo Resumindo, não, eu estou abstraindo dos detalhes da avaliação da dialética que o Stroud coloca no texto. Ele vai por vários caminhos, dialeticamente, apresentando tentativas de mostrar que é uma diferença, e aí mostrando que, no fundo, não há, e assim por diante. Então, ele faz isso de uma forma muito mais detalhada do que, para fins aqui de uma primeira aproximação ao tema eu vou fazer, mas eu, de novo, convido vocês a analisarem com calma a estrutura da argumentação do Stroud ali no texto. Então, à primeira vista, pelo menos, há uma proximidade, porque a razão para descartar a alternativa, no caso cotidiano, é um canário, era simplesmente que essa possibilidade é incompatível com o meu suposto conhecimento. Então, é por isso. Se isso é uma possibilidade, vou colocar da forma mais, talvez, direta. Se é uma possibilidade lógica, que isso que eu estou percebendo agora não é um pintacilgo, mas sim um canário, e se essa possibilidade é incompatível com a minha alegação cognitiva de que eu estou percebendo um pintacilgo, então eu não estou justificado em dizer que eu conheço, que eu sei que há um pintacilgo na minha frente agora. Ora, à primeira vista, é exatamente isso que acontece com a hipótese do sonho do Descartes. Se é uma possibilidade lógica de que eu poderia estar sonhando agora, que eu estou aqui com esse papel entre as mãos, na frente do fogo, de chambre, etc., se isso é uma possibilidade lógica, e se essa possibilidade é incompatível com a afirmação de que eu sei que estou agora diante do fogo com esse papel na mão, etc., então eu não estou justificado em alegar que eu sei que estou diante do fogo. Eu, no máximo, tenho uma crença, uma opinião, mas isso não é conhecimento ainda. Então isso se conecta com a nossa discussão lá da primeira parte. Então, sonhar, como concedemos, é claramente incompatível com saber que eu estou frente a fogo, etc. Portanto, parece que a hipótese do sonho, HS que eu estou usando para abreviar, parece que a hipótese do sonho é relevante na investigação de Descartes. Então, essa é um pouco a estrutura do capítulo do Stroud, deixando vários detalhes de lado, mas a tentativa dele é de defender a legitimidade do procedimento filosófico cartesiano na primeira meditação, mostrando que ele se aproxima dos nossos procedimentos cotidianos de avaliação de alegações cognitivas particulares. Eles não são essencialmente diferentes. Descartes está preocupado com uma questão filosófica, mas ele não está inventando procedimentos para determinar se alguém conhece, que são completamente distintos dos procedimentos que nós usaríamos cotidianamente. E essa é o grande ganho, segundo Stroud, de se levar a sério a investigação do Descartes e, de forma mais ampla, de se levar a sério o ceticismo. Mesmo que, no final das contas, por alguma razão, nós não vamos concordar que o ceticismo seja verdadeiro, mesmo, não, como eu disse, isso não é o caso do Stroud. Ele está simplesmente aqui querendo motivar o leitor, nós, a levarmos mais a sério esse conhecimento. Mas a principal razão pela qual é importante levar a sério o ceticismo, não só do Descartes, mas em geral, é que isso nos permitiria entender melhor quais são exatamente os procedimentos ou padrões que seguimos nos casos comuns do conhecimento. Então isso nos permitiria entender melhor algo sobre o nosso procedimento cotidiano. E isso é o que nós filósofos queremos, certo? Nós queremos entender como, por exemplo, queremos entender várias coisas, mas uma delas é
como funcionam os nossos procedimentos cognitivos, o que nós podemos conhecer. Então, o estudo do ceticismo é importante, significativo, para aludir ao título do livro, porque, primeiramente, em primeiro lugar, porque ele nos permite entender melhor algo sobre nós, sobre a nossa situação, sobre a realidade, sobre como funciona o nosso conhecimento. Então, isso eu queria marcar, isso vai voltar, e nós vamos ver que parte do que o próprio Stroud e depois o Cavell vão tentar mostrar aqui, mesmo em filósofos anticéticos como Austin e Moore, acabam, em certo sentido, dando força para o ceticismo na medida em que eles apresentam as nossas alegações cotidianas e os desafios que cotidianamente fazemos, de uma forma que, se eu olhar caridosamente para o texto do Descartes, eu vou ver que não são tão diferentes assim. Então, contra suas próprias convicções, isso mostraria que os argumentos do Descartes na primeira meditação são muito mais fortes do que normalmente se pressupõe. Então, esse é um ponto que eu vou deixar para a nossa agenda. Eu acho que eu vou usar como uma espécie de conclusão provisória, por enquanto, essa passagem, onde nos encontramos nessa altura da avaliação do Stroud. Pode-se evitar a conclusão de que não podemos saber que estamos agora tendo uma aula de filosofia, somente se pudermos encontrar algum modo de evitar a exigência de que devemos saber que não estamos sonhando para saber algo sobre o mundo ao nosso redor. Então, esse é o que eu chamei de princípio cartesiano. Se eu não puder negar esse princípio, então eu não posso negar a conclusão. Eu tenho que ter um argumento que rejeite o próprio princípio. Mas não se pode evitar essa conclusão se essa exigência não for nada mais do que um exemplo de um procedimento geral que reconhecemos e no qual insistimos ao fazermos e ao avaliarmos afirmações de conhecimento na vida cotidiana. Então, se o que o Descartes está fazendo não é nada diferente do que nós cotidianamente fazemos, então não podemos simplesmente rejeitar o princípio cartesiano porque é artificial ou porque seja lá o que for, sem rejeitar os nossos próprios procedimentos cotidianos. Então, essa é a nossa enrascada, vamos dizer assim. E, continua Stroud, não temos nenhuma noção de conhecimento diferente daquela que está incorporada nesses procedimentos e práticas. Então, se eu jogar fora a nossa noção de conhecimento cotidiano, o que mais nos resta? Essa é a noção de conhecimento que nós temos. É a única que nós temos para começo de conversa. Eu posso revisar, isso não quer dizer que eu não possa revisar e mudar e chegar à conclusão de que tem algum problema, mas esse é o nosso ponto de partida. Esse é o ponto de partida do Descartes e o nosso. Qualquer investigação que vai ser feita sobre a natureza do conhecimento tem que partir de casos cotidianos. Se eu não usar um caso cotidiano como paradigma, então eu estou inventando um novo conceito, estou usando uma palavra para me referir. Posso usar a mesma palavra, conhecimento, mas eu estou falando de algo que não tem nenhuma conexão com o que nós cotidianamente fazemos. Assim, terminando a passagem, se essa exigência é um fato sobre nossa concepção ordinária do conhecimento, temos que aceitar a conclusão de que ninguém sabe nada sobre o mundo ao nosso redor. Então notem a enrascada. Não é ou eu mostro que o princípio cartesiano não vale para os nossos procedimentos cotidianos, ou eu não sei que estou agora dando uma aula de filosofia para vocês. Ora, excluir alternativas relevantes parece ser uma condição dos nossos procedimentos cotidianos, e o que o Descartes está exigindo não é nada mais do que nós ordinariamente exigimos para excluir a possibilidade de conhecimento. Portanto, aparentemente, segue-se o problema do mundo exterior. Não sabemos. Ninguém sabe nada sobre o mundo ao seu redor. Então esse é o paradoxo, essa é, como eu disse, a enrascada. Então o último ponto do texto Stroud que eu vou salientar por enquanto é que ele chama atenção de várias formas. Essa é uma tentativa de elucidar, essa do Descartes no caso, né, uma tentativa de elucidar o conhecimento comum. E mesmo que a gente deixasse o próprio Descartes de lado, mas o argumento aqui é
tem a ver com a nossa noção comum de conhecimento. Isso não é uma invenção filosófica, pelo menos não é óbvio que seja. Eu não estou falando de uma noção de conhecimento que não tem nada a ver com a noção cotidiana. Aí tem uma passagem, eu acho, aqui. Então, sem uma demonstração de que a investigação do Descartes difere muito das nossas avaliações comuns, que impeça sua conclusão negativa, não podemos obter nenhum consolo na ideia infundada de que a realidade da qual ele afirma que não temos conhecimento não interessa ou não deveria interessar-nos de alguma forma. É a investigação do seu conhecimento cotidiano e não a mera imagem fantasiosa de um véu da percepção que gera o veredito negativo de Descartes. Então isso eu acho fundamental, isso é um grande ganho da reavaliação que o Stroud faz da primeira meditação. Contra uma enorme tradição que continua viva na filosofia e na epistemologia, que tenta mostrar que as exigências céticas, vamos chamar assim, cartesianas, para a obtenção de conhecimento são artificiais, são fantasiosas, são invenções filosóficas, assim por diante. O Stroud está dizendo não, ou pelo menos não é óbvio que sejam. À primeira vista, elas são simplesmente exigências que nós todos fazemos do conhecimento levadas ao limite, né, ou tomadas mais a sério, talvez, ou de forma mais sistemática. Então isso é fundamental, né? Não é simplesmente dizendo que a investigação cartesiana não tem nenhuma conexão com... Quer dizer, eu posso dizer isso, mas o ponto é como é que eu posso provar que a investigação cartesiana não tem nada a ver com a investigação cotidiana do conhecimento, com os procedimentos cotidianos, se à primeira vista tudo o que ele pressupõe é algo que nós cotidianamente pressupomos. Então isso é o que eu tinha sobre Stroud. Eu vou terminar com uma última lâmina, que é para quem tiver lido o artigo do Conant, Two Varieties of Skepticism, pode ser útil para refrescar a memória, mas mesmo para quem não leu, eu acho que esclarece bastante a estrutura do argumento até aqui. O Conant não está falando do Stroud em particular, mas ele está falando no início do artigo aí sobre o ceticismo a respeito do mundo exterior também, usando Descartes como exemplo. E ele apresenta o que ele chama de uma estrutura de um recital cético. Isso é uma expressão que o Cavell usa no Claim of Reason, que o Conant está retomando aqui. Tem um certo recital, tem um certo... uma encenação, talvez encenação soa negativo demais, né? Mas um ensaio, um tipo de procedimento cético que normalmente está por trás dos vários argumentos que a gente vai encontrar na história da filosofia, começando com a própria primeira meditação do Descartes, mas de modo algum se limitando a ela. A estrutura é a seguinte, eu estou simplificando um pouquinho aqui, tem mais detalhes na análise do Conant, mas acho que é suficiente para os nossos fins. Eu parto de uma alegação epistêmica sobre um caso representativo, né? Então, no caso do Descartes, é eu sei que estou agora em frente ao fogo com esse papel nas minhas mãos. Então, eu parto de um caso representativo concreto de objeto que está à minha frente. E aqui eu já falei da diferença em relação ao argumento pirrônico, que parte de um caso concreto, mas que é um caso ruim, é um caso falho, um caso problemático. O Descartes parte de um caso optimal, do melhor caso possível. Então, ele se distingue do ceticismo pirrônico, por um lado, e isso também se distingue de um ceticismo como o de Agripa, que começa com uma consideração geral, como o famoso trilema de Agripa. Para quem não conhece, pesquisem aí no Google, trilema de Agripa, vocês certamente vão encontrar rapidamente vários resultados. Mas é uma consideração geral contra a possibilidade do conhecimento. O Descartes não parte de uma concepção geral. É claro que ele quer, no final das contas, chegar a uma concepção geral, mas ele parte de um caso concreto e específico, e é o melhor tipo de caso possível. Então, tem uma alegação epistêmica a partir de um caso representativo. Eu sei que P, onde P é um fato sobre a minha percepção presente nas melhores condições de temperatura e pressão, e assim por diante. Então, esse é o passo 1. Passo 2, eu tenho uma dúvida
uma razão para duvidar, e se esse caso é representativo, então eu tenho uma generalização. É algo análogo ao caso das demonstrações geométricas. Eu posso usar esse caso como representativo do conhecimento sensível, empírico como tal, então a conclusão vale pelo menos para toda a classe de conhecimento para a qual esse caso particular serve de exemplo representativo paradigma. E aí, os argumentos que normalmente se usa para mostrar isso é uma classe de argumentos que o Conant chama de argumentos a partir da impossibilidade de distinguir, algo tipo arguments from indistinguishabilia, algo nesse sentido. Então tem vários argumentos, o do próprio Descartes é um exemplo, o argumento dele é que eu não consigo distinguir entre sonho e realidade, mas eu tenho vários outros na história da filosofia, o próprio caso dos cérebros numa cuba, que eu poderia ser um cérebro numa cuba. Que mais? Tinha outro exemplo que tinha me passado pela cabeça. Ou casos como, se vocês conhecem um pouco da literatura de epistemologia contemporânea, tem aqueles casos do barn façado, ou das mulas pintadas. Né? Eu estou passando na rua, num lugar em que eu sei que tem vários galpões antigos, os barns esses, né? E eu vejo uma fachada de um e eu tenho a crença de que esse é um galpão, quando na verdade era só uma fachada que foi colocada aí para, sei lá, para um filme hollywoodiano. Ou eu vejo, estou passando num lugar em que eu sei que tem zebras, eu vejo algo que tem listras pretas e brancas e eu penso que é uma zebra, quando é um outro animal pintado para parecer uma zebra, uma mula pintada de forma a parecer uma zebra, tem lá uma explicação de porquê. Então, esses são casos, todos esses exemplos, o chamado argumento da alucinação, bastante usado, o argumento da ilusão também, bastante usado em vários textos do início do século XX, o Austin vai voltar a esses textos, o Price, o Weyer, são exemplos de filósofos que usam esses argumentos, né, que eu em princípio poderia, eu não consigo distinguir agora entre, por exemplo, como é que eu posso, se a minha sensação, minha percepção, meu estado mental de estar agora olhando para um computador na minha frente, se ela é indistinguível da mera experiência subjetiva de haver um computador na minha frente agora, então eu poderia estar alucinando, eu poderia estar sob o efeito de alguma droga, eu poderia estar submetido a algo como Matrix, que joga essa experiência de alguma forma como input no meu cérebro. Tem vários argumentos desse tipo, e o que todos eles têm em comum é que eu não sou capaz, do ponto de vista subjetivo, de distinguir verdade, falsidade, aparência e realidade, assim por diante. Então tem uma classe de argumentos que são usados e que, de novo, se o caso é representativo, que eu estou colocando em dúvida com esses argumentos, e se esses argumentos funcionam, se são boas razões para duvidar, então eu posso generalizar, e isso leva a um paradoxo, que o Conant apresenta como essa ideia de um fosso ou lacuna entre a posição do sujeito e o que ele quer conhecer ou representar. Isso vai valer para vários casos, mas agora no nosso caso aqui o mundo exterior. E a conclusão, portanto, é um desapontamento com os limites do conhecimento humano. Essa é a estrutura do recital cético. Então, qual é o desafio para vocês, lendo Stroud e pensando nesses temas e nesses textos? Não só esse primeiro capítulo, mas os capítulos que vão vir a seguir, é tomar uma posição sobre isso. O que vocês acham? Vocês acham que dá para rejeitar esse argumento? Qual é a falha exatamente? Qual é o problema do argumento? Ou, se vocês não encontrarem uma falha, como o próprio Stroud parece sugerir que ele tentou e não encontrou, e nós vamos ver autores como Moore e Austin tentando de novo, e o Stroud tentando mostrar os problemas. Então, deveríamos conceder ao Descartes, pelo menos condicionalmente, a conclusão cética, de que eu não sei nada sobre o mundo exterior. Então, vou deixar vocês com esse desafio por enquanto, e voltamos então a discutir em breve. Obrigado a todos e até logo.